Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos adorar a esse Jesus nessa manhã, amém? Amém. Glórias ao Senhor, porque estamos aqui, cronômetro novo. Louvamos ao Senhor pela vida daqueles que têm trabalhado sem a gente ver, depois de só ver o resultado.
Então a gente agradece ao Senhor, a vida de Micael, Fábio Jorge, Daniele, que tem aí servido ao Senhor no bastidor, para que a gente possa ter um início de culto sempre nos estimulando a adorar ao Senhor. Você conhece aí nossas atividades ao longo da semana, para que você possa se envolver. Enfim, nossa igreja está ativa para adorar e servir ao Senhor. E nós vamos declarar o nome de Jesus, os nomes de Deus, e no meio dessa canção dizer que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Você se aproprie da verdade dessa canção. Entenda que o Senhor Deus está neste lugar e Ele se apresentará a você na forma como você está precisando vê-lo. Se você precisa de paz, Ele é a sua paz. Se você precisa de provisão, Ele é a sua provisão. O Senhor quer derramar sobre nós o que nós, como igreja, estamos precisando nessa manhã. Coloque-se em pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor. Tudo
porque pertencemos a Ti, um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, um Deus que purifica, um Deus que liberta, um Deus que salva. Ó Senhor, que haja no nosso coração gratidão por pertencer a Ti. Louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já deu bom dia para quem está do seu lado, na frente ou atrás? Que bom estarmos em família. E quem está em família pode dar um aperto de mão, um abraço apertado. Como é bom celebrar como igreja. Vamos ler juntos Salmo 36, versículos de 7 a 9. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Olha que frase linda, irmãos. Vamos repetir a última frase. Graças à tua luz, vemos a luz. Amém. Se vemos a luz, é porque a luz nos alcançou. É ela mesma quem nos ilumina e purifica os nossos olhos. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porque vimos a Deus, amamos e experimentamos o amor de Deus. E hoje, nesse momento de gratidão, deste culto, eu queria que nós agradecêssemos a graça salvadora do Senhor, que te alcançou, que me alcançou. Quem éramos antes da graça, irmãos? Nunca podemos nos esquecer. Você já parou para pensar onde você estaria? E aí só você sabe. Onde eu estaria agora, se não fosse a graça do Senhor sobre a minha vida, se não fosse o amor do Senhor que me alcançou e me arrebatou para os braços dele, porque quando eu vi a luz dele, eu fui iluminada por essa luz. Que você, como servo do Senhor, igreja do Senhor, feche seus olhos agora e se perceba pecador que somos. São poucas horas do dia 4 de julho. Eu tenho certeza que nós já pecamos hoje. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Se fosse pela nossa própria vontade, nós não faríamos parte do teu povo. Mas a tua luz nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou de uma forma que nós não pudemos resistir. E nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos amou. E hoje nós podemos estar aqui, como igreja do Senhor, templo aberto para a adoração do teu santo nome, porque nós sabemos quem éramos, onde estávamos, fomos resgatados por ti. Por isso que haja no nosso coração gratidão e que celebremos a graça do Senhor sobre nós. Amém, irmãos? Ó Senhor, muito obrigada. Vamos celebrar a graça do Senhor. Você pode e deve se alegrar, porque o Senhor te faz livre. Amém? Glórias a Deus. Vamos adorar. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz, Ele nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus.
Ei, irmãos, você pode ser sentado durante um instante. Daqui a pouquinho nós temos um momento de dedicação, de oferta de vidas, dízimos no altar do Senhor. É sim um privilégio, eu quero lembrar os irmãos e até mesmo aqueles que estão de forma online, membros de Jardim Santíssimo, agregados, amigos, que têm chegado há quase 1 ano e meio, quando a igreja começou a transmitir, sim, os cultos online. Nós entendemos, irmãos, e como igreja batista, como igreja bíblica, que nós partilhamos da ideia de que entregar dízimos é um ato de adoração ao Senhor. Sim, e ao mesmo tempo que é um ato de adoração, é um privilégio. O Senhor nos permite nós participarmos. Então, nós cantaremos a canção. E aí, conforme o nosso combinado, o irmão pode vir para o centro e depois voltar para o seu lugar pelo lateral. Nós iremos já consagrar essas ofertas que têm mantido a casa do Senhor, que têm mantido, sim, nossos missionários dessa igreja, tem feito todas as missões, sim, tem chegado, ou pode chegar, seja agora em Missões Rio, já que a gente abre hoje a campanha, seja missões nacionais, seja missões mundiais. Estamos presentes não somente na forma do dinheiro, dos recursos financeiros que são necessários, sim, para manter homens e mulheres, onde talvez muitos de nós não gostaríamos de estar. Mas a igreja é esse braço estendido através da obra missionária. Nós temos 2 braços, um específico de missões. Os irmãos têm a liberdade e podem fazer. Nós iremos cantar a canção, irmãos, com tanta espiritualidade, de uma vida devocional, sim, nós iremos entregar aquilo que, na verdade, não nos pertence. Minha oração, nossa oração, meu desejo, o nosso desejo, é que cada um de nós possamos ser responsáveis diante de Deus, e que nesse ato de adoração a gente entregue ao Senhor, todos nós, aquilo que Ele pediu. Nada tem nos faltado, Deus. Eu só queria terminar esse momento com essa expressão. A situação está apertada, sim, muito antes até da pandemia, mas nada tem nos faltado. Então, reflita. Se você falar para mim, pastor, qual o sonho da igreja? Ter 100% do dizimista, sim. E é possível. Se o nosso coração estiver no reino, celebremos ao Senhor e ofertemos, porque Paulo nos ensina e a palavra nos ensina que Deus ama ao que entrega, ao que dá com alegria. Cantemos ao Senhor. Em
Existam demandas que você possa estar pensando, enfim, ao sair de casa, amigos nossos, queridos nossos, que sim, têm passado por esse tempo muito difícil. A semana, mais uma vez, eu não digo somente a minha, mas a dos irmãos, foi uma semana puxada. Que a gente precisa, irmãos, e irmãos Zé, nos ministra, desde o início que falou que só nós estamos aqui, sim, por graça e misericórdia de Deus. Então é um privilégio, meus irmãos, nós respirarmos fundo e sentirmos o nosso coração bater por um ato da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós iremos fazer essa meditação nessa hora. Nessa hora você vai se lembrar e apresentar aí baixinho no seu lugar o nome de alguém que precisa ser em favor da graça de Deus. O nome de alguém que precisa dessa intervenção divina, porque as humanas já têm sido feitas. Então, oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, nessa hora que teu povo tem a liberdade, a generosidade, a espiritualidade de vir à frente, de consagrar ao Senhor aquilo que é devido ao Senhor, aquilo que não nos pertence, porque na verdade, ó Deus, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Nessa hora, ó Deus, que nós nos colocamos na tua presença para ofertar, para contribuir para a tua casa, para as ações, ó Deus, que a tua casa faz internamente, mas também faz de modo exterior através das nossas missões. Ó Deus, nós te pedimos que não falte, Deus, os recursos necessários para a continuidade da tua obra. Dá, ó Deus, que cada um de nós possamos ser espirituais ao ponto de influenciar para melhor outros à nossa volta. E que mais irmãos, mais irmãs, jovens, crianças, adolescentes, irmãos adultos possam, ó Deus, ser muito mais do que ofertantes, mas aqueles que têm o coração na tua casa e possam sim, ó Deus, ofertar, entregar ao Senhor aquilo que é devido. Nessa hora, Deus, no nosso lugar, onde nós estamos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos de forma online também, nós clamamos por alguém, por alguma família acometida de Covid, com outras doenças. Colocamos o nome de cada um, ó Deus, no teu altar, porque o salmista já nos garante que é o leito de enfermidade que o Senhor restaura a nossa saúde. Colocamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus soberano, Rei do Rei, Senhor do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, ó Deus, nós entregamos ao Senhor o nome desses queridos. Esperando sim, ó Deus, com confiança no Senhor, de que muito em breve a gente possa dizer aqui, naquele dia o Senhor operou. Naquele dia o Senhor ouviu a minha prece. Naquele dia o Senhor restaurou a sorte dos meus amigos e dos meus irmãos. Louvamos o teu nome, ó Deus. Te bendizemos. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E oramos no nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. A graça e a paz de Jesus, amém? E aí, beleza? Que a beleza de Cristo esteja no seu coração, irmãos. Não deixe nenhuma tristeza penetrar hoje, na parte da tarde, da noite, não deixe nada
atrapalhar a sua comunhão com Deus. Muitos de nós, irmãos, trabalharam forte para chegar até esse dia aqui, enfim, ansiaram estar aqui, talvez como salmista, de dizer que é muito bom estar na casa de Deus. Então, não estrague ou não deixe nada estragar o seu dia. Irmãos, antes da apresentação do pregador desta manhã, terceiro candidato ao ministério pastoral dessa igreja, eu queria fazer 2 informes apenas. Um é de que nós estamos iniciando a campanha de Missões Rio. Nós estaremos ao longo do mês, você está vendo alguns cartazes na igreja, e nós teremos algumas salas virtuais, e na quarta-feira, 21, nós teremos uma missionária de modo presencial. Por isso que eu queria animar os irmãos, aquecer os irmãos, faça um pouco mais de esforço de estar também nas cultos de quarta-feira, porque inclusive a missionária da capelania socioeducativa, dessa que nós ajudamos com absorventes higiênicos, com os sabonetes também, e isso chega lá, os irmãos já sabem que chega, porque eles mandam relatórios para a gente, mandam fotos, inclusive. Então, o meu apelo é que você esteja antenada com o que a gente tem feito. A igreja não tem parado também em missões. E algumas salas virtuais nós teremos, inclusive, com missionários nossos de Missões Rio. Há um gasofilaço e nós iremos ofertar, iremos contribuir ao longo de julho sobre Missões Rio, sim. O segundo informe, irmão, é que nós tivemos uma dificuldade na quarta-feira na transmissão. E eu só faço um apelo. Nossa igreja precisa de servos e servas. Quando nós não transmitimos, é porque houve uma falha, houve uma necessidade, alguma coisa aconteceu. Nós somos seres humanos. Então, o meu apelo é que você possa se colocar à disposição. Nós temos muitos irmãos que poderiam ajudar. Não transfira a responsabilidade. Faça essa reflexão com você e Deus. É tempo, e a gente tem vivido tempos, irmãos, de se colocar à disposição, sim. Então, o meu apelo é que você pense, se coloque. Você quer falar comigo? Se apresente. Vai ser muito bom, porque a dificuldade da quarta foi uma pessoa, foi um recurso humano que faltou. Então, os irmãos podem auxiliar, sim. Nós estamos com várias carências, nós estamos como igreja em várias áreas. Mas a igreja segue adiante, porque o dono da igreja é Jesus. A obra é do Senhor, não é nossa. E eu tenho aprendido, quero terminar com essa expressão, que sendo a igreja a casa de Deus, a obra de Deus, Ele não deixa faltar. Apesar de nós, a igreja continua sendo igreja. Então, ore por isso, pense sobre isso, reflita sobre isso, de se colocar à disposição de sim, de fazer um pouco mais até aqui do que você tem feito. Me perdoe ser repetitivo, mas parece que a gente não aprendeu ainda as lições da pandemia. Ficamos sem templo, ficamos muitas das vezes sem esse contato. Ainda há pouco uma irmã falou assim, eu queria abraçar o pastor, e aí isso dói lá na alma, que a gente não pode se cumprimentar, olha que coisa louca. A gente não pode se abraçar, e a gente ainda, muitos de nós, estamos resistentes a não servir ao Senhor. Reflita, pense. Muito bem, meus irmãos. A igreja está no processo de sucessão ministerial. Nós temos, e foi votado em fevereiro, nós temos 3 candidatos, e agora é o terceiro, que eu apresento já, pastor Wagner dos Santos, está aí sendo projetado para os irmãos, pastor, membro da Igreja Batista Enseada das Garças, região de Sepetiba, Pedra. É lá para cima, né, pastor? É lá longe, mas tudo fica perto quando a gente está junto. E aí é um homem de Deus, ele mesmo vai apresentar a sua esposa. Eu quero convidá-lo aqui à frente, conforme o nosso combinado, daqui a pouquinho estou saindo, e vai estar conosco hoje pela manhã, à noite, na quarta-feira, no domingo que vem pela manhã, no outro domingo também, quando a gente vai fazer a ceia do Senhor. Então, é um homem de Deus, irmãos, como todos os homens que estão passando por aqui. Já a igreja vai se pronunciar sobre isso, e os irmãos serão informados com brevidade sobre uma possível convocação de assembleia sobre esse tema. O que eu insisto com os irmãos é na sua casa, aqui, nos grupos, que você ore ao Senhor. Deus já tem escolhido o seu novo obreiro para Jardim Santíssimo. A nossa missão, a nossa parte é orar ao Senhor. Vamos orar? Você pode até estender a sua mão sobre a vida do pastor Wagner, sobre a minha vida.
e nós vamos assim passar a palavra a Ele. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nessa hora, Deus, nós te clamamos pela vida do teu servo, pastor Wagner, quando Deus tem a oportunidade de pregar a tua palavra. Nós amamos estar aqui, ó Deus, e desejamos ouvir a tua palavra. Não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Então, ó Deus, depois da tua palavra lida, explicada, que ela possa ecoar nos nossos corações, trazendo os efeitos necessários de mudança. É o que nós te clamamos, te pedimos, e oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos juntos. Amém? Bom dia, irmãos. Meu desejo sincero que os irmãos estejam tendo uma manhã na presença de Deus, apesar de que a presença de Deus, ela não nos isenta de provas, dificuldades ou qualquer outra coisa adversa, mas a presença de Deus, ela é uma garantia de paz, amém? Garantia de felicidade plena. Eu quero agradecer aos irmãos pelo convite mais uma vez. Alguns irmãos que aqui estiveram no dia 21 de abril deste ano, quando eu trouxe a palavra numa quarta-feira, era o feriado de 21 de abril. Foi uma honra, foi um prazer. Agradeço mais uma vez o convite, a lembrança, o carinho dos queridos irmãos. Então, naquele tempo, foi tempo de trazer a palavra para os irmãos, e hoje também é tempo. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã, sobre o tempo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 90. Por gentileza, Salmo 90. Vamos falar um pouco sobre o tempo. Você provavelmente levou algum tempo para chegar até aqui. Você que veio de van, veio de Uber, você levou algum tempo e você calculou o tempo para chegar até aqui, e você sabe basicamente o seu tempo, o tempo que você já tem de vida, o tempo que você já passou de vida, por conta dos nossos cálculos, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Então, vamos pensar exatamente o que seria o tempo. Vamos pensar aqui objetivamente. O que os irmãos acham que seria? Vamos lá. Duração relativa das coisas, esse é o segundo dicionário, né? Dicionário das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Momentos, períodos, épocas. Seria, a rigor, seria basicamente isso, né? Passagem, só que é relativa porque os irmãos concordam comigo que um ano para uma criança dura muito mais do que um ano para você que é adulto? A passagem do tempo, segundo Einstein, é relativa. Então, o tempo seria isso. Então, leamos juntos, por gentileza, os primeiros versículos do Salmo 90. Isso, obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo 3, a congregação. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. 5, a congregação. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Só até aqui, só até o 6 por hora, por enquanto. Feche os olhos mais uma vez, por gentileza, vamos orar, agradecendo a Deus. Santo Deus, amado Pai, eu te louvo, Senhor, por cada filho teu que aqui chegou e o Senhor trouxe em paz e segurança. Vivemos tempos difíceis, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. Nós te louvamos porque o Senhor oferece a nós muito além, Senhor Deus, do que aquilo que
pedimos ou pensamos e não somos tratados como merecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. Continue falando aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos pensar um pouco a respeito das ideias, né, de Davi, o salmista propriamente dito, provavelmente Davi. Ele, sempre que ele tinha uma experiência pessoal, ele transmitia isso em letras de canções ou escritos. Então, os salmos, eles são isso, são a expressão da vida de Davi de maneira sincera. Se tem uma coisa que Davi não foi, era uma pessoa desonesta com seus próprios sentimentos e falso diante de Deus. Teve todas aquelas questões que os irmãos já sabem, aquela sua queda, mas ele tinha um coração sincero. Ele tinha um coração aberto para Deus, mais do que isso, um coração humilde. Amém, igreja? É um ensinamento para nós, um coração humilde, aberto para a correção. Davi tinha essas qualidades que Deus também espera de nós. Queridos, então vamos pensar algumas lições do tempo, algumas sábias lições do tempo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos em primeiro lugar. O tempo não é uma pessoa. O tempo não é uma divindade. Guardem isso. Porque o tempo, ele é estabelecido pela ordem de Deus. Ele vai de acordo com a lei da natureza que Deus criou. Então, nós temos, assim, essas repetições muito comuns, né? Pastor, o tempo é o Senhor da razão. O tempo não é senhor de nada. O Senhor da razão é Deus. Amém, igreja? O Senhor da razão é Deus. Deus é que comanda as coisas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de refletir com os irmãos. O que o tempo nos ensina? Ele não é uma pessoa, mas a passagem do tempo, ela pode nos ensinar alguma coisa. Em primeiro lugar, o tempo pode nos ensinar a confiar só em Deus. Amém, igreja? O salmista, ele deixa claro o seguinte, ele vê no homem a fragilidade, o texto que lemos, o homem volta ao pó, sim ou não? O homem volta ao pó. Quando nós falamos sobre a passagem do tempo, as pessoas morrem de medo de ouvir falar sobre a passagem do tempo. As pessoas não querem enxergar a passagem do tempo como algo, querem enxergar a passagem do tempo sempre como algo amaldiçoado. Às vezes a pessoa olha no espelho e quer puxar os pés de galinha. Eu sinto muito, não vai voltar. Não vai voltar, a gente vai continuar enrugado, porque o tempo passou. Isso não é uma maldição para a sua vida. Não adianta puxar, você vai continuar enrugado. Isso não é algo ruim. O tempo não está aqui, Deus não criou o tempo, não determinou o tempo, para você ficar resmungando da passagem dele, resmungando do que fez lá atrás. A passagem do tempo é para você confiar em Deus. A passagem do tempo é para você olhar para trás e ver, Deus não me consumiu. As misericórdias de Deus se mantiveram na minha vida, apesar de tudo. Amém, igreja? Então, o salmista identificou a sua finitude e a infinitude de Deus. Ele sabia disso, por causa da sua humildade, falei ainda há pouco. E nós não temos essa percepção. A gente quer tudo para sempre. A gente quer aquele emprego para sempre. Ah, pastor, eu sou imprescindível no meu emprego. Sinto muito, você não é imprescindível no teu emprego. Uma hora vai acabar teu tempo lá. Né? Não é verdade? Para o Ronaldinho Gaúcho, passou ou não passou o tempo dele? Ele foi o maior do seu tempo, mas passou o tempo. Então, o tempo não está aí para você aprender a insuflar o próprio ego. É para você perceber o quão pequeno você é diante das leis de Deus, diante das coisas de Deus. E você olhar para trás e ver, olha o que Deus fez de bom.
A expectativa de vida do ser humano, ela tem aumentado. Isso é bom, não é ruim. Quantos aqui têm filhos nascidos depois de 2007? Levanta a mão. Amém. Ou pequenininhos, né? Já estão filhos pequenos, muitos irmãos aqui. A ciência já comprovou a probabilidade de aumento da expectativa de vida de além de 100 anos. Pastor, não estou dizendo que seu filho vai viver 100 anos, mas ele tem muito mais chance de chegar aos 100 anos do que nós. Isso é bênção, né? Isso é bênção, claro. Os irmãos estão aí com seus pequenininhos, aí pensando na possibilidade de longevidade da vida do seu bem mais precioso. Isso é bom, isso é ótimo. Mas eu quero lembrar os irmãos, no seu tempo de vida, quem te protegeu? Quem te protege? Davi, o salmista, estava olhando para trás e lembrando, Deus me protegeu. Ora, diga Israel, se o Senhor não tivesse protegido o seu povo. Então, o salmista tinha essa consciência. Versículo 4 a 6. Eu gostaria que o irmão voluntário lesse, por gentileza, do versículo 4 a 6. Um irmão voluntário em voz alta, por favor. Amém. Obrigado. Irmãos, vamos deixar claro uma coisa. Dentro das leis de Deus, da natureza, existe uma coisa. Você observa, né, a natureza funcionando, os rios, uma coisa tão organizada, né? Você observa, né, as plantas, os animais. Todos eles dependem de Deus, assim como nós. A dependência de Deus é uma característica. Olhar para o tempo é lembrar da dependência de Deus. Em segundo lugar, versículos 7 a 11, acompanhem comigo, por favor. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Amém. Só até aqui, eu creio que tenha havido alguma incompatibilidade de traduções, mas certamente os irmãos acompanharam abençoadamente. Bom, segundo lugar, eu gostaria de refletir com os irmãos. A passagem do tempo nos ajuda a sempre temer a Deus. Repito, a Deus, não o tempo. Porque alguns irmãos, às vezes, nós tendemos a ter algumas práticas que não são, que precisamos mudar, né? Alguns irmãos da igreja passam em frente ao cemitério, Deus me livre e guarde. Está repreendido em nome de Jesus. O que está repreendido? A possibilidade da sua morte? Você vai morrer, querido. Entende? Não adianta. Você entende? Então, a passagem do tempo não foi feita para você temer o tempo, mas para você temer a Deus que te conhece. Que o salmista acabou de mostrar aqui, no texto lido por nós, que você tem que temer o Deus que tem poder sobre a sua vida, não o tempo, que é uma das leis que ele criou. Você não tem que ter medo de envelhecer, tem que ter medo de envelhecer sem Jesus, é isso. Você não tem que ter medo das coisas acabarem, você tem que ter medo das coisas acabarem e sem a presença de Deus na tua vida. É isso. A passagem do tempo tem que te ensinar a entender, Deus me conhece, Deus conhece o meu caráter, Ele me viu no início, Ele me viu quando eu era um embrião e me vê hoje, Ele sabe exatamente quem eu sou, mesmo quando eu mostro outra coisa para os outros.
Então, a passagem do tempo foi feita para isso. É uma bênção, para você identificar que você é alguém que depende de Deus e não apenas depende de Deus, que você tem que temer a Deus. Tem gente que fica nessa de, pastor, o tempo cura todas as coisas. Mentira! O tempo não cura nada. Se você não mudar de comportamento diante de Deus, nada vai ser curado. Você tem que abrir teu coração para Deus transformar. Fica sendo grosso com a tua mulher o tempo inteiro para ver se o tempo vai salvar teu casamento. Então, o tempo ele não é senhor de nada. Você tem que temer a Deus. O tempo pode ser usado como bênção, claro. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado? Ok. Há tempo de esperar, há tempo de fechar, fechar a boca, há tempo de abrir, há tempo de se acalmar, há tempo de se irar, há tempo para todo propósito. Nesse caso, o tempo é bênção, mas ele sozinho, o tempo sozinho, não transforma a tua vida, não. Não estuda, não, para tu ver se o tempo vai fazer você passar no concurso. Não trabalha, não, para você ver se o teu patrão te bota na rua. Então, o tempo, ele não tem poderes, senão as leis que o próprio Deus determinou. Então, a vida, ela tem dessas coisas. Lembrar que você é barro. Você é barro. O tempo é bom para você lembrar que você é barro, ou seja, saiu de uma constituição da terra que Deus te deu, o fôlego da vida. Amém, igreja? Deus te deu o fôlego da vida. Nós não somos seres celestiais. Nós não somos seres ilimitados. Embora algumas pessoas gostem de achar que é isso, né? Gostem de se comportar como se fosse ilimitado. E não é. Vai ter hora que você vai identificar quem você é e ter que pedir desculpa para os outros. Identificar que você está errado. E Deus já sabe que você erra, sabe que você precisa consertar a sua vida. E talvez o tempo te ajude a identificar as coisas que você olhou. Olha para trás e vê, olha, errei com fulano, errei com ciclano. Entende? Então o salmista ele traz esse recado de Deus para nós. Versículos 13 a 17. Acompanhem, por gentileza. Volte-se, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. O tempo também pode nos ajudar a lembrar que Deus é bom. Amém, igreja? Pode ser bênção para a gente olhar e lembrar que Deus é bom. E aqui o salmista, ele vai relembrar as coisas que Deus fez nos tempos ruins. É ponto pacífico dizer aqui que nós estamos em tempos ruins na nossa cidade, no nosso país? É ponto pacífico? Os irmãos concordam ou não? É ponto pacífico, acredito que sim, né? O pastor acabou de comentar com os irmãos que os irmãos estão com saudade de abraçar, estão com saudade, né, de apertar a mão com firmeza. Esses irmãos querem esse tempo de volta, né? Na nossa igreja também, um monte de coisas estão inviabilizadas por conta desse tempo difícil, né? Mas lá no futuro, você vai ser capaz de lembrar do favor de Deus. Você vai ser capaz de lembrar que Deus foi bom nesse tempo. Ah, pastor, teve muita coisa ruim, mas Deus não virou as costas para nós. Não virou as costas para você. Deus te deu todos os recursos. As coisas foram difíceis para o país, para a situação. Muita gente
ficou sem trabalho, muita gente teve que ir para a informalidade, muita gente teve que passar aperto, se virar, e sentiu saudade da vovó, sentiu saudade do papai. Mas vocês conseguem, se você consegue identificar o quão Deus continuou sendo bom, porque a humanidade tem essas coisas, né? Nasce uma criança, Deus é bom. Morre uma criança, Deus é mau. O ser humano tem essas coisas, né? Mas olha para trás e veja o que Deus fez nesse tempo ruim. Às vezes você pode lembrar de um tempo que você passou aperto na sua vida. Lembra bem que Deus não te deixou faltar nada. Amém, igreja? E o tempo pode te ajudar a lembrar, né? Pergunta aos irmãos, Deus muda o próprio caráter? Deus é imutável. E não muda. Quem muda somos nós. Gente que muda. Você falou, não falei nada. Você mudou, você é outra pessoa. Mas as coisas são diferentes agora. Gente que vira a chavinha por conveniência. Deus não. Deus não mudou. Feche seus olhos, por gentileza. Deus permitiu a obra das tuas mãos nesse tempo. Continue de cabeça baixa, olhos fechados. Eu quero que você reflita na sua vida, que você pare de ficar obcecado pela passagem do tempo como se fosse um arquirrival, te deixando mais velho, ou te deixando longe das coisas. Pare de pensar no tempo desse modo. Lembra daquilo que Deus foi para você, Deus representou para você nesse tempo. Continue orando. Lembra das pessoas que nesse tempo passaram pela tua vida e não aceitaram Jesus como Salvador. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor infinito, te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Queremos, Senhor, usar o tempo de uma maneira melhor, que é louvando e engrandecendo o teu nome, exaltando a nossa vida. Não nos deixe jogar fora o tempo que temos como presente teu, para desonrar o teu nome em nossas vidas, porque o Senhor não se deixa escarnecer, nós é que perdemos. Eu te peço que o tempo, Senhor Deus, que nós vejamos o tempo não como uma pessoa a se agradar, uma corrida a ser feita, mas como um recurso do Senhor, para lembrar o quanto o Senhor é bom. Obrigado pelo teu amor, Senhor, nesse tempo. Obrigado pela manhã que o Senhor ofereceu a mim e teus filhos. Obrigado, Pai, por tudo, pela tua bondade. Eu te louvo, Senhor, pelo teu amor. É isso que eu lhe oro, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos continuassem de olhos fechados. Vou pedir que você continue orando. Há alguém aqui nessa manhã, eu não vou chamar aqui à frente, não. Há alguém aqui nessa manhã que gostaria de olhar para o tempo com olhos diferentes, com um olhar diferente, um olhar bíblico, de uma forma como o salmista trouxe para nós, e comece a ver o favor de Deus com mais frequência do que vemos as provações. Tendemos a olhar o tempo com aquilo que passamos de ruim, e um pouco menos com o que passamos de bom. Há alguém aqui, levante uma de suas mãos. Há alguém que gostaria de mudar a visão do tempo. Há alguém, levante uma de suas mãos, dizendo para si mesmo, Deus, eu quero mudar, eu quero que o Senhor me ajude a ver isso de outra perspectiva. Amém. Amém. Os irmãos podem abrir os seus olhos. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho, os irmãos me receberam com muito carinho. Essa jovem que está aqui à frente é minha esposa, Elis Regina. Apesar do nome, ela canta, mas ela não canta, mas me encanta, né? A bênção de Deus, presente de Deus, né? Estive aqui com ela também da outra vez. Eu quero passar a palavra para quem é de direito. Deus abençoe a todos. Até a noite, querendo Deus.
Graças a Deus pela vida do pastor Wagner, que essa mensagem sobre o tempo fique calada em nosso coração, que possamos entender o que o Senhor tem para nós sobre ela ao longo desse dia, ao longo da semana, que o Senhor continue falando conosco. Vamos cantar, nosso desejo é sim, estar na casa do Pai e nos sentir à vontade no aconchego da presença do nosso Deus. Coloque-se em pé para cantarmos essa canção. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti.
tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Que o nosso tempo seja para o Senhor, vivido na casa do Senhor, amém? Você pode sentar-se um minutinho, nós já vamos finalizar a nossa celebração, mas tem algumas comunicações que são importantes e nós gostaríamos da sua atenção. Primeiro, você já viu nos slides de hoje, já estamos nos movimentando, sim, como o pastor falou, para Missões Rio, abrimos a nossa campanha oficial hoje à noite, e eu quero, junto com a irmã Joselita, deixar com você um desafio para hoje. Tire um tempo da sua tarde, ore ao Senhor e peça ao Senhor direção sobre o seu alvo pessoal. E você pode hoje, no momento de dedicação, de dízimos e ofertas, consagrar ao Senhor o que o Senhor colocou no seu coração. E aí você vai ter um mês para conseguir, e aí o Senhor mesmo vai te dar criatividade para que você alcance o seu alvo pessoal. Independente, irmãos, do alvo que a igreja escolher, a convenção escolheu um alvo de 600 mil, a nossa igreja tem um alvo de 10 mil, mas qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? E há um desejo no coração, estive conversando com a Joselita há alguns momentos, nos preparando para essa campanha, que nós alcancemos o nosso alvo como igreja, mas é importante que a gente tenha aquele nosso desafio pessoal, e que hoje à noite você possa consagrar ao Senhor. Você pode colocar em um papel, depositar, não o valor ainda, se você não tiver, mas a escrita dele, para que a igreja possa somar e ver quanto que nós estamos angariando, né, ou pensando em alcançar. E nesse momento, nesse ato, você vai estar consagrando um ato de fé ao Senhor. Mesmo que o Senhor tenha te pedido algo que você olhe e fale, Senhor, hoje eu não tenho condições, mas que seja um desafio de fé e que você lute para alcançar o seu alvo pessoal. Ao longo de todo o mês, o Senhor vai nos capacitando, nos preparando para a evangelização da nossa cidade. Venha para o culto de abertura hoje à noite, já com seu coração pulsando pelo Rio de Janeiro, com as nossas questões que nós conhecemos muito bem. Às vezes nos envolvemos em missões mundiais, achamos que entendemos a realidade da África, por tudo que sabemos, estudamos e vemos. Mas a realidade do Rio de Janeiro a gente entende porque a gente está vivendo aqui. A gente sabe quais são as nossas necessidades. Vem com seu coração pulsando de amor pela nossa cidade. E vamos fazer uma campanha linda que honre ao Senhor, que abençoe a nossa cidade. E é sempre o desejo do nosso coração que de nós, sentados aqui nos nossos bancos, nos levantemos para essa obra missionária na nossa cidade. Amém? Você fecha esse compromisso com o Senhor. Ixi, não sei não, hein, Joselita? Vou perguntar de novo, porque de repente, né? Nós vamos hoje pedir ao Senhor que nos auxilie no desafio do nosso alvo pessoal. Você, crente, cristão, fecha esse compromisso com o Senhor hoje? Amém. 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 Dizemos amém, dizendo assim seja. E o Senhor vai te incomodar hoje, durante a tarde. Tire seu tempo com Ele, tá bom? Emildiano tem uma palavra à igreja. Pode usar um dos microfones ali, querido. Também mais um recadinho do nosso pessoal aí da transmissão. Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz de Jesus. Coube a mim trazer um pouquinho do que é a transmissão, né? E Gisele me pediu, eu fiquei meio assim, mas vamos tentar falar breve, né? E assim, eu falei, o que falar, Jesus? E Deus trouxe para mim a grande comissão, né? Que fala em Mateus 19. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, irmãos, a transmissão, como o pastor falou,
tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, mais ou menos, né? E eu vejo como um presente de Deus, né? E eu queria fazer 2 pedidos à igreja, mas antes desses 2 pedidos, eu queria passar para vocês um pouquinho do que é a transmissão, né? A grande comissão, ela nos ensina que a igreja, ela faz missões, né, com a transmissão. Nós, nas nossas lives, já tivemos pessoas da Espanha, né? Quem aqui tem irmãos em outro estado aqui? Parentes. Quem tem, né, no exterior? Tem pessoas que têm. Então, nós estamos levando um pouquinho da nossa transmissão em missões mundiais, em missões regionais e em missões nacionais também, né? E, ao mesmo tempo, estamos levando o ID de Jesus, que levando, né, a transmissão até os confins da terra, né? Pessoas que vão assistir a nossas transmissões em outros estados, em outros municípios, em outras nações. Então, também estamos levando o ID de Jesus. Então, os 2 pedidos seriam o seguinte: o primeiro, né, que é uma coisa muito fácil, que o Lu perguntou, eu falei assim: Lu, o que eu vou fazer quando, com essa parte de transmissão? Eu não sei fazer isso, eu sou meio ogro em telefone. Aí ela: não, vai que Deus vai abençoar, né? E aos poucos, ali, fazendo com vontade, fazendo com amor, fazendo com carinho, Deus foi mostrando. Sim, não é muito fácil, mas também não é muito difícil. E uma coisa que, assim, eu sei que a maioria dos irmãos sabem fazer, seria o compartilhamento, né, no WhatsApp ali, seria o compartilhamento. Então, todos os cultos, o irmão Fábio Jorge, ele coloca lá o linkzinho da igreja, né? Então, vamos compartilhar com o irmão da família, com um amigo, com um grupo de trabalho, né? Assim a gente vai poder estar levando nossa transmissão a todos, né? E agora fugiu. E a outra coisa seria o convocamento para a gente poder estar trabalhando com transmissão, que está necessitando, né? Eu estou com minha vida meia corrida, o Fábio Valverde também. E assim, os irmãos, se tiverem interesse em vir trabalhar com a gente na transmissão, que possa estar chegando até a gente para conversar. A irmã Gisele já viu o curso, mas só que tem que ter pessoas para fazer o curso, para a gente poder se aprimorar, para a gente poder levar uma transmissão de excelência cada vez mais para as pessoas que estão em casa. Tá? E assim, como o pastor falou, né, as coisas boas que nós tivemos nessa pandemia, eu vejo a transmissão como uma coisa maravilhosa, assim, porque a hora que a igreja estava fechada, que ninguém, né, e agora, o que nós vamos fazer? Aí Deus manda aquele maná, né? Meu filho, tu vai assistir da tua casa, do seu sofá, né, a transmissão aí que eu estou mandando para você. Tá? Agradeço a oportunidade. Amém. Nem doeu, viu, Emildiano? Tanto é que à noite ele vem de novo para o pessoal que vem à noite. Aí o Fabinho perdeu a mostrar ao povo de casa a cara dele ali. Mas é isso, nada como quem faz, irmãos. Vir aqui e dizer: olha, eu achei que eu não era capaz de fazer e eu estou fazendo, não é tão difícil como eu imaginava. E na nossa conversa, quando o Emildiano falou que transmissão é fazer missões, eu nunca tinha tido essa revelação do Senhor. E nós já vimos e compartilhamos com a igreja alguém que aceitou Jesus durante as nossas lives, no comentário: eu aceito Jesus como meu Salvador. Quem lembra disso? Glória a Deus. Então, a gente precisa investir, sim, primeiro em equipamentos, nós vamos trabalhar, mas em pessoal também, porque a gente sabe que o Senhor tem usado para a glória dele. Vamos fazer missões também através da nossa transmissão. Então, se o Senhor colocou uma pontinha de interesse aí no seu coração, não tenha medo, conversa com o Fábio Valverde, com o Emildiano, e vem fazer parte aí desse movimento especial que o Senhor, coisas boas que o Senhor nos deu em tempos difíceis, no tempo da pandemia. Vamos para a bênção do Senhor. Pastor, você pode impetrar a bênção sobre nós nesse momento, e vamos nos despedir com alegria desse culto abençoado.
Amém. Feche os olhos. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suficientes consolações do seu Santo Espírito, sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos terminar cantando o refrão de Maravilhosa Graça e ir para nossa casa, lembrando do compromisso do seu alvo pessoal. O teu gemido